Eu faço uma live ao vivo de passinhos dos anos 80, flashback, anos 70, 80, 90. Sou professora de dança. Que legal. E eu não sabia que eu tinha talento para todo mundo ama a dança assim quando eu faço, né? Os anos 70, 80, 90 virou uma paixão aqui em Curitiba, né? Uhum. É, baladas flashback. E daí, no fim, agora eu acredito que eu consigo ganhar dinheiro com isso, sabe? Eu não imaginava isso, nunca imaginei. Daí, quando eu vi você aí, as suas lives, toda a história aí, com várias pessoas que nem sabem mexer no digital, conseguiu várias coisas, eu acreditei de verdade, assim, né? Sabe assim, eu falei, eu vou acreditar em mim mesmo, porque eu sei que eu tenho capacidade. Aí a minha live começou a crescer no Facebook. E agora eu tô com, sei lá, eu não entendo muito, mas eu já tive Uhum. assim, acho que umas 50 mil visualizações. Uhum. Então está crescendo muito, muito. É o grupo Super Flashback Curitiba. Então, me diga uma coisa, eu consigo fazer esse 6 em 7 com um grupo? Eu recebo muito essa pergunta. Talvez, se eu abrir uma caixinha de pergunta aqui, a pergunta que mais vão me perguntar é: Érico, faço isso. Trabalho com zootecnia, trabalho com dança, trabalho com arte, trabalho com desenho, trabalho, sou médico. Dá para fazer o 6 em 7 com isso? Então, essa pergunta que você me fez é a pergunta maior. E antes de eu falar que sim, que não, você tem que tomar cuidado que assim, eu falar que sim, que não é complicado, porque eu tenho uma opinião completamente enviesada. Eu vendo isso. Eu vendo o método para Sim. isso. Então, mas antes, então primeiro eu deixar esse viés, claro, eu sou o cara que vende como fazer. Mas se a pessoa pergunta isso, é que ela talvez ainda não sacou o princípio fundamental que faz isso funcionar para qualquer coisa. As pessoas acham, você acha, Ednei, que você está vendendo o passinho. O zootecnista acha que ele está fazendo alguma coisa da área dele. O médico acha que ele está fazendo alguma coisa na área dele. Mas na verdade não tá fazendo, você não está vendendo passinho. É isso que é interessante. E eu não estou vendendo a forma. Então, se eu não estou vendendo a forma e você não está vendendo a arte de fazer esses passinhos, o que a gente está vendendo? É difícil da gente entender isso, porque às vezes, sabe quando a coisa funciona e a gente não sabe por que funcionou? Aí vem um cientista e, funciona por causa disso. Às vezes acontece isso. A gente às vezes não vê a causa daquilo que funciona, do evento. E por que a gente não vê a causa do evento? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu abro a geladeira e fico resfriado. Para quem entende, não é a máquina da geladeira que causa gripe. Não é encostar numa geladeira que causa gripe. Tanto é que se ela estiver desligada, eu pego gripe? Não. Não. Não, né? Não é uma geladeira que causa gripe. Por exemplo, o que é que causa gripe? Friagem? A A friagem. friagem? Então, se eu sair lá fora, em Curitiba, no inverno, eu vou ser exposto à friagem. E eu posso pegar uma gripe também. Então, às vezes, para quem não entende, se tivesse um índio, um aborígene, uma pessoa que não entende de tecnologia, ele poderia atribuir a causa da gripe à geladeira, mas não é a geladeira em si que causa gripe, Uhum. é a friagem. Quando você entende isso, você entende que não é específico se é uma geladeira, se é um freezer, ou se é o frio de Curitiba, ou se é um lago gelado. Tá. Aí, o problema que acontece com as pessoas é que a fórmula, elas só pensam, elas não conseguem ver a causa que causa o 6 em 7, elas só vê o instrumento. Então, por exemplo, eu mostro alguém fazendo aula de dança, né? Aula de dança. Aí a pessoa pensa que o que causou o 6 em 7 foi o quê? Foi a dança. Mas não foi a dança. Foi o que estava por trás daquilo. Do mesmo jeito que não é a geladeira, a máquina que causa o resfriado. Sim. É o que está por trás. Então, quando você me pergunta, será que dá para fazer 6 em 7 na dança? É o que eu entendo que, deixa eu explicar uma coisa. O que causa o 6 em 7? E agora eu vou explicar qual que é a causa do 6 em 7. A causa por trás de por que funciona com dança, com
consultoria, com marketing, com nutrição, com qualquer dentista, com qualquer coisa. Por que que funciona para todo mundo? O que as pessoas compram, que faz o 6 em 7, você não está vendendo o passinho, nem eu estou vendendo a forma. O princípio que Tá. causa o 6 em 7 é a venda de outra coisa. No final das contas, escreve aí, tempo. Você vende tempo. Então, por exemplo, no seu caso, se a pessoa quiser aprender, se aprender os passinhos dos anos 70 for atrativo para ela, ela consegue, se ela tiver todo o tempo do mundo, consegue aprender sozinha? Não. Ó, consegue. Se ela Ah, tiver consegue, todo né? o tempo do mundo, se ela tiver 1000 Ah, anos de vida e ela tiver toda a disponibilidade, ela consegue aprender sozinha? consegue, porque daí vai ficar procurando, né? E vai, Se ela aprende. tem todo o tempo do mundo, ela consegue Sim. aprender sozinha. Então, o que que acontece? A gente não vende passinho, a gente vende tempo. Se ela fizer com você, ela vai tender a aprender mais rápido. Não quer dizer que ela vai aprender rápido. Tem gente que é mais fácil, tem gente que é mais difícil. Ela Isso. compra tempo. E sabe uma coisa que a gente não tem infinito? Nem eu, nem você, nem o mais puro dos profetas teve, né? No nosso mundo. É. Tempo infinito. A gente não tem tempo infinito nesse mundo. Se você tem uma coisa que é atrativa, e aí a pergunta é, como é que eu sei que é atrativa? Você já sabe que é atrativa. Por quê? Tempo é o que eu tenho mais de valor. Né? Algumas pessoas é uma mistura de dinheiro e tempo. Mas, eventualmente, tempo é uma coisa que a gente tem de valor. Faz sentido? A gente valoriza o nosso tempo. Sim, sim, E se eu verdade. gasto o meu tempo vendo o seu vídeo, quer dizer o quê? Que o seu eu troquei meu tempo pelo seu vídeo. Então, Isso mesmo. então no Agora eu caso tô é entendendo. atrativo. No momento a gente tem 1.200 pessoas aqui. Então, 1.200 seres humanos estão gastando o tempo deles ouvindo eu conversando com você, Ednei. Uhum. Então, eles me provaram que chegaram ao 6 em 7, a não ser um que caiu de paraquedas, não sabe de que eu estou falando, que é raro, acontece. Mas a maioria deles, 95% deles, falaram que 6 em 7 é atrativo para eles. Porque que pessoa sem Uhum. raciocínio nenhum vai gastar o tempo dela em alguma coisa que ela não Assistindo. quer? Então, quando você fez os seus videozinhos lá e teve uma visualização, teve um ser humano e falou assim, pô, isso é legal para mim. Legal. Só que é o seguinte, então se você perguntar, funciona para dança? Depende. O que você vai ensinar? Que eles já falaram que é atrativo. Por que eles já falaram que é atrativo? Porque eles gastaram o Tempo. tempo. Tempo deles. Eles nem precisam falar para você. Engraçado, eles nem precisam Isso. falar. Eles gastaram tempo. Uhum. Eles falaram com as ações dele. Inclusive, a ação vale mais alto que a palavra. Ah, eu gosto disso. Gosta mesmo? Deixa eu ver quanto tempo você dedica a isso. Ah, não dedica, então não gosta tanto disso. Você gosta. Você está entendendo? Então, a grande pergunta é: Entendi. eles estão investindo o tempo deles no seu conteúdo. Você acredita que você tem alguma coisa a ensinar que vai encurtar o tempo que eles têm para aprender alguma coisa? Uhum. Então Sim, funciona. Agora, como faz? Aí isso. tem dois jeitos de Era fazer. esse mesmo. Uhum. Ou você intui tudo. É que foi na intuição que eu cheguei até É, aqui. Foi até na que você chegou na intuição. intenção, mas você não chegou, você não sabe monetizar ainda. Exatamente. Estou sofrendo com isso. É, E preciso. exatamente. Aí você tem duas opções. Uhum. Gasta muito tempo procurando intuir, testando, fazendo, acontecendo, Isso. ou entra Nossa, é um para sofrimento. ou entra para forma. Foi isso que eu pensei. E aí lá tem uma receita. É Que isso que eu preciso. porque o que eu vendo? Tempo. Uhum. Eu vendo tempo. Se você quiser fazer em menos tempo, Vai diminuir o tempo, o meu tempo de ficar. É bem isso. Tá é tipo certo? isso. É bem isso. Entendeu? Então Ah, é você mais ou abriu menos assim. assim.
Porque é isso, é por Ah, isso que se alguém chegar para mim, Érico, funciona com a advocacia? Você tem alguma coisa que você vende que diminui tempo? Então funciona. que legal. Porque as Uhum. pessoas é o único ativo que, seja aqui, seja na Noruega, seja no Japão, seja na Tailândia, seja nos Estados Unidos, é a única coisa que a gente não tem infinita. A gente tem gente que tem até quase dinheiro infinito, mas tempo eles não têm. Verdade. E é por isso que o E 6 em 7 funciona, porque você vende tempo.